pessoas aí vêm e perguntam, mas quando começar a ensinar sobre educação financeira? Sempre. Você precisa ser um modelo de educação financeira dentro da sua casa. Existe um livro que eu adorei muito e indico, se chama Pai Rico e Pai Pobre, de Robert eu não tenho aqui o nome dele, Kiyosaki, né? Porque é um pouquinho complicado, mas a gente aprende. Robert Kiyosaki. E ele fala exatamente em cima da história dele. E Robert teve um pai que tinha estudo, era bem instruído, né? Ele trabalhava para o governo, só que acontece que o pai de Robert, ele não tinha tido educação financeira. Então o pai de Robert, tudo que ganhava, tudo que ele recebia em troca do seu trabalho, ele gastava. Então ele se endividou, inclusive ele termina, né, o seu ciclo quando se aposenta, inclusive, está com muitas dívidas, ou seja, uma pessoa sem educação financeira é uma pessoa que, apesar de ter, e ele tinha dinheiro naquele momento, mas era pobre. E ele é o pai pobre da história. E esse pai pobre, ele tinha essa mentalidade de que o amor pelo dinheiro é a fonte de todo mal, que Robert precisava estudar árduo para conseguir trabalhar numa empresa, né, que não dava para comprar muita coisa. Já o pai rico, que na verdade era o pai do amigo de Robert e que ele teve o prazer também de chamar de pai, né? Porque a gente sabe, quando tem aquele amigo íntimo, a gente vai tanto na casa dele que, né, a gente cria toda uma relação também familiar com todos os envolvidos. E o pai do amigo de Robert era o pai que ficou chamado na história de pai rico. E não é porque ele tinha dinheiro, não. No começo da história ele não tinha dinheiro, não. Mas ele tinha um sonho e ele estava lutando por esse sonho. Ele estava fazendo por onde esse sonho se tornar realidade, né? E ele começa a empreender no sonho dele. E ele não dá nada de graça, não, viu? Ao filho, não. Né? O filho tem que se esforçar também. E ele ensina grandes lições. E são essas lições que Robert acaba escrevendo lá no seu livro, que você depois eu aconselho fazer a leitura dele, Pai Rico, Pai Pobre. Para que você entenda, será que você está sendo um pai rico? Ou será que você teve um pai rico? Ou será que você vai ser um pai rico? Ou será que foi o contrário? Mas o melhor é que na sua história você decide. Independente de qual tenha sido a sua criação de educação financeira, a qualquer momento você pode parar, né, e buscar estudar e entender sobre o tema. Afinal de contas, vamos ter fé que você ainda vai ver muito tempo por aqui. Então a gente tem que entender que primeiro a gente adquire, a gente conquista, depois a gente gasta, tá certo? E outra coisa que é muito importante, precisa aprender a investir. A gente tem que entender que existem dois tipos, né? Eu tenho o dinheiro que é ativo e tem o passivo. Tem a renda ativa e passiva. E o que é essa coisa? O ativo é aquele que bota dinheiro no seu bolso. O passivo tira dinheiro. Por exemplo, as contas, elas são passivas. Sua conta de luz, a conta de água, o carro, a moto, seja lá o que for, são passivos. Elas estão tirando dinheiro do seu bolso. O ativo, mas esse mesmo carro, essa mesma moto, ela poderia ser ativa, sim. Como? Se você utilizasse ela para gerar renda. Eu tenho uma moto, mas se eu trabalho, por exemplo, de mototáxi, então eu estou trabalhando, se o que eu estou ganhando é maior do que o que eu gasto com ela, então essa mesma moto se tornou ativa. Tá vendo como é essa coisa? Do mesmo jeito quando a gente fala de carro, ou de imóvel, de qualquer que seja. Se está rendendo, é ativo. E o pai rico, que na verdade era o pai que não tinha dinheiro no começo, mas acaba que no final da história do pai rico, ele de fato acaba também com muito dinheiro. Isso prova pra gente que dinheiro é consequência. Então não adianta você estar aí trabalhando por dinheiro. Você precisa trabalhar porque é missão. Você precisa se engajar porque você ama fazer aquilo. E quando você ainda não ama, você faz e você aprende a amar com isso. E consequentemente o dinheiro é consequência. Então, entendendo isso, vocês já entendem muito sobre educação financeira. Então, ao invés de correr atrás do dinheiro, corre atrás do propósito pelo qual você tem para estar lutando na vida, que consequentemente o dinheiro vai vir como retorno, tá bom? Então, decida aí se você vai querer ser pai rico ou pai pobre. E Deus abençoe, sal e luz, e vamos ter sim mais um vídeo.